Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais uma manhã de estudo na presença do Senhor. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma manhã onde nosso Senhor Jesus é o nosso amigo, convidado, sempre bem-vindo. Toda palavra lida aqui todas as manhãs, toda palavra estudada, tudo para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Sejam todas bem-vindas. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que nos conduza totalmente nessa manhã, no entendimento. Eu repreendo todo espírito de distração. Eu repreendo em nome de Jesus toda incredulidade. E declaro que toda palavra que nós vamos buscar essa manhã será para edificação do nosso espírito na presença de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos que já estão aqui e também todos que estarão se achegando. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Lucas. Olha que bênção, nós já estamos no terceiro livro. Terceiro livro já do Novo Evangelho, né? E nós começamos com Jesus chama os seus discípulos, que é o chamado e o ministério de Jesus. Vamos ler então do versículo 1 ao 11. O versículo 1 diz assim: Certo dia Jesus estava na praia, no lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que havia apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aqui a palavra de Deus diz nas Escrituras Sagradas que Jesus subiu num barco para poder falar com a multidão que estava ali naquela praia, né? Na praia do lago. E subir num barco ali traz para nós que Jesus usou o barco como um púlpito, né? E afastar um pouquinho o barco ali da praia trazia para que a voz dele com a água funcionasse como se fosse uma caixa de som, né? Então, esse subir no barco dentro da água amplifica a voz. Então, foi essa a intenção de Jesus ali no início, mas ele sabia muito bem o propósito pelo qual ele estava ali. Sejam todas bem-vindas as que chegaram agora, tá bom? Que o Senhor abençoe todas nós. Então, aqui, do versículo 1 ao 11, traz para nós que Jesus
ensina junto ao lago. Depois de usar o barco de Pedro, o que ele faz? Ele manda que Simão, né, que Simão Pedro, que depois Jesus mudou o nome dele, nós vamos estar vendo isso mais para frente. Então, o Senhor Jesus pede para que ele lance a rede mais uma vez. E o que Simão faz? Ele reluta, não é verdade? Pescamos a noite toda e nada, mas o que ele faz? Ele obedece, não é? E a hora que ele obedece, ao obedecer, o que acontece? Acontece uma grande pesca, uma pesca milagrosa. Então, diante disso, ele se prostra, né, diante de Jesus, e Jesus o chama para ser pescador de homens, junto com ele. Então, nessa parte, nós vemos que a obediência, mesmo sem entender o que está acontecendo ou o que vai acontecer, traz milagres. A nossa obediência diante do Senhor vai nos trazer o milagre que nós precisamos. Mostra também para nós que Deus usa o que nós já temos. Aqui no caso ele usou o que Pedro já tinha, né? Que era o barco, que era o trabalho que ele sabia fazer. Então Jesus usou ali naquele momento o que ele tinha, que era o barco, e o que ele mais sabia fazer de melhor, que era o quê? Pescar, jogar rede, lançar rede. Então o que ele faz? Quando Deus usa o que nós já temos, ele faz isso para quê? Para manifestar o chamado na nossa vida. É isso que Deus faz. E o chamado aqui foi o quê? Seguir Jesus. E seguir Jesus envolve muita coisa. E é o que o nosso coração deseja. Envolve renúncias, envolve confianças em Deus. Então, às vezes, o milagre ele vem depois do nosso sim, depois da nossa obediência. É nessa hora que o nosso milagre chega. Assim como Simão disse, sim, então eu vou obedecer o Senhor, mesmo eu tendo passado a noite toda ali tentando, né, o meu ganha-pão, tentando salvar a minha vida, porque então ele devia muitos impostos, né? E ele precisava pagar os impostos para que os oficiais romanos não matassem ele. Então ali o sim, eu obedeço, fez com que o milagre chegasse para Simão naquele momento. Então Deus transforma a nossa habilidade natural em ferramenta para o reino. Olha que lindo. Que coisa linda que o Pai faz com a gente. Então você precisa estar disposto a obedecer, mesmo quando parece uma situação improvável na sua vida. Nós precisamos ser obedientes às coisas que vêm do céu, às ordens que vêm do Senhor na nossa vida, mesmo que a gente não entenda. Amém? Agora, do versículo 12 ao 16, vai trazer para nós que Jesus cura um leproso. Quando diz assim, ó, versículo 12. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado? E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu essa ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada de todas as suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Então aqui, nessa parte, nesse trecho, um homem cheio de lepra
clama. Ele clama. Se quiseres, pode me purificar, pode me curar. Jesus, movido de compaixão, toca naquele homem. A lepra, naquele tempo, ainda mais, né? Era algo impuro ali, aos olhos da lei. Então, todas as pessoas que tinham lepra, os leprosos, eles eram excluídos da sociedade. Eles tinham que procurar viver longe da cidade. Eles não podiam viver perto do povo, porque eles eram considerados pessoas impuras, pessoas que levavam contaminação a outros. E Jesus faz o quê? Após aquele homem clamar diante dele, Jesus o cura, toca nele. Jesus toca nele e o cura. Então Jesus faz o quê após esse ato de compaixão com aquele homem? Jesus pede segredo para ele, não é? Mas o milagre se espalha. Não acontece um segredo. Então, mais uma vez, nós vemos que Jesus não rejeita os impuros. Jesus não rejeita nenhum de nós. O que nós precisamos é nos posicionar. Não importa como você esteja, não importa. Se o seu coração se rende na presença do Pai, Ele vai te receber, Ele vai te curar. Abre o seu coração. É maravilhoso o que o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que se entrega, de todo o coração. É lindo demais. É maravilhoso. A presença do Espírito Santo na nossa vida, nos transforma, nos resgata das trevas, lava a nossa alma, nos faz nascer de novo na presença dele. Então Jesus não rejeita os impuros. O toque dele cura e restaura todos os que creem. Então creia, em nome de Jesus. Mais do que curar, Jesus mostra compaixão e quebra barreiras sociais e religiosas do povo. Entende? Pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo através desse ministério. O Espírito Santo tem visitado pessoas que estão se entregando de alma, de corpo, alma e espírito, que colocam o coração, como eu disse, é como se o nosso coração estivesse aqui e nós disséssemos, cuida Jesus, pode forjar, eu estou pronta. E é lindo demais o que o Espírito Santo está fazendo. Então nós precisamos estar como? Diante de Deus, dispostos. Nós precisamos estar dispostos a tocar e amar todo aquele que a sociedade rejeita. Olha como isso é forte. Nós precisamos estar dispostos a tocar pessoas que são rejeitadas pela sociedade e levar amor a essas pessoas, assim como Jesus fez. O Evangelho é inclusivo e restaurador. O Evangelho não veio para excluir ninguém e nem para julgar. Não, não foi para isso que o Evangelho veio. Então, hoje, você tem evitado alguém que talvez Jesus queira que você alcance? Se você tem evitado alguém que Jesus gostaria que você alcançasse, então faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar em você, fazer morada em você. Amém? É isso que nós temos que fazer. Nos entregar totalmente e deixar que o Espírito Santo tome todo o direcionamento da nossa vida. Deixar ele fazer o grande milagre na nossa vida. O que precisamos fazer? Só nos entregar. Louvar e adorar em espírito e em verdade. E proclamar, e clamar, e chorar se for preciso.
chamar, clamar. Assim como esse leproso clamou a presença do Pai ali. Como ele clamou Jesus. O Senhor pode me curar, me cura. E Jesus disse, eu posso, eu vou curar, e curou. Jesus faz isso até hoje, sobre a nossa vida. Agora do versículo 17 ao 26, fala sobre que Jesus cura um paralítico, quando diz assim. Obrigado, Jesus. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé. Olha isso. Jesus viu que eles tinham fé. E disse ao paralítico, meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar, quem é esse homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar os pecados. Só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Glórias a Jesus. Então disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a sua cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus, dizendo, que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Aleluia. Obrigada, Jesus. É isso que Jesus faz na nossa vida, sabia? Jesus faz com que todos fiquem admirados, que todos percebam que o que Jesus faz é maravilhoso. Todos percebem que o que Jesus faz na vida daquele que crê, daquele que se entrega, daquele que o busca. Pessoas olham e vão dizer, não é possível? É Jesus que faz? Só pode ser Jesus? Só pode ser Deus? Não tem como humanamente, os olhos humanos não tem como o humano fazer. E é isso que vai acontecer na tua vida. Se permita ser usada por Deus. Usado por Deus. Se permita ser instrumento nas mãos do Pai. Se permita ser um vaso. Ouça mais. Fale menos. Não se importe com o que as pessoas vão pensar de você. Pouco importa o que as pessoas pensam de mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que servir a Jesus. Esse é o propósito da minha vida. E o que as pessoas descrentes, o que os incrédulos vão pensar, pouco importa. Se alguém tem vontade de ouvir da palavra, se alguém precisa de ajuda, se alguém precisa ser curado de feridas, de traumas da alma, eu estou pronta. Eu estou disposta e disponível a ajudar. Da mesma forma, aquele que precisa ser liberto, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Quem faz é Jesus, eu só sou um instrumento. Entende? É assim que você deve pensar. É esse posicionamento que você deve desejar para a sua vida. Orar por pessoas, orar pela sua família,
levar o amor e a proteção de Deus diante de todas as vidas, salvar vidas para Jesus. Se ensinar pessoas a viverem em um posicionamento de verdade, como nós devemos viver. E ensinar as pessoas que as ilusões do mundo levam para o inferno. Essa é uma verdade que precisa ser dita. Então aqui nessa casa cheia de pessoas, amigos descem um paralítico pelo telhado até Jesus. É esse tipo de amigo que você precisa ter. Você precisa ter amigos que desejam a sua cura. Você precisa de amigos que creem que você vai se levantar e que vão te ajudar a se levantar. Entende? E não de amigos que faz indiferença à sua dor. Pessoas que são indiferentes ao seu sofrimento. Pessoas que tanto faz ao que você está vivendo. Esses não são amigos. Essas pessoas, se puderem, vão afastar você de Cristo. Então busquem amigos de verdade. E quer saber? Se não tiver, pouco importa. Se não tiver amigos de verdade, melhor que não tenha. O nosso amigo é Cristo. O nosso amigo é o Senhor Espírito Santo, que nos guia, que nos conduz, que nos leva a lugares onde nós encontramos a paz. Quantas vezes no dia a única coisa que nós precisamos em desespero é ter paz. E é somente em Deus que nós encontramos a paz. Através do amor de Jesus. Através da presença do Espírito Santo de Deus que nos conduz e nos guia em tudo. E nos toca e nos enche. O Espírito Santo nos toma, nos preenche. Nos dá o caminho e a paz que nós precisamos. Nos capacita, nos ensina, guia ao que nós temos que fazer. Entende? É um grito, é como se você gritasse: chega, eu quero sair dessa inércia, chega, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. E aí você se levanta e você levanta as suas mãos para o céu e você começa a caminhar no ambiente onde você vive, onde você está, entende? Naquele momento, quando você desperta, e aí o Espírito Santo entra e age através da sua vida. Se permita viver essa experiência, em nome de Jesus. Então, aqui diante daqueles amigos do paralítico, vendo a fé deles, Jesus faz o quê? Jesus primeiro perdoa os pecados daquele paralítico, certo? E depois o cura fisicamente. Então, Jesus declara o perdão e declara a cura em seguida sobre aquele homem. E os fariseus? Os fariseus, né? Os fariseus se escandalizam por ver Jesus curar aquele homem, dizendo que Jesus não poderia perdoar os pecados dele. Disseram que era blasfêmia o que Jesus estava fazendo, porque só Deus poderia curar. Claro que Jesus poderia curar. Ele é filho de Deus. E ele era cheio do Espírito Santo. Jesus é cheio do poder de Deus. E ele tem o poder de perdoar e de curar os pecados de todos, de todo aquele que se arrepende e o busca. Então aqui nós vemos que Jesus, com muita sabedoria, olha só o que nós precisamos. Jesus, com muita sabedoria, não se intimidou, porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Então Jesus não se intimidou. É assim que você vai se sentir, sabia? Quando você estiver posicionado em Cristo, você não vai se intimidar com o que as pessoas vão falar de você, porque você vai ter tanta paz dentro de você que pouco importa o que as pessoas falam, porque qualquer mentira que elas falarem não vai te abalar e você não vai ter tempo de ir lá perder. Você não vai ter tempo de ir lá perder querendo provar que o que aquela pessoa está falando é mentira. Você vai preferir o silêncio porque você naturalmente vai dizer assim: Pai, eu sou tua filha, eu sei que o Senhor me ama, pode me usar. Dá-me uma palavra de conhecimento para falar com essa pessoa. E ali o Espírito Santo vai trazer para você a palavra certa,
na hora certa, no lugar certo. Em nome de Jesus. Então, nós vemos o que aqui? De uma fé ativa. Houve aqui uma fé ativa, fé que age. Essa fé, ela move o coração de Deus. Entende? O que é a fé ativa, que é a ação da fé? Os amigos tiveram fé, não é verdade? Os amigos tiveram muita fé. Mas eles não tiveram uma fé e ficaram sentados no sofá. Ah, eu tenho fé. Não, eu tenho muita fé. É verdade, eu tenho fé. Muita fé. Não. Eles não tiveram essa fé paralisada. Eles tiveram uma fé ativa. Eles colocaram uma ação diante da fé deles. É isso que Deus espera da gente. É isso que Deus espera de mim e de você. Entende? Essa fé move o coração de Deus. Então nós precisamos desejar mover o coração de Deus. Olha que coisa linda. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O maior milagre é perdão de pecados. É o maior milagre que Jesus faz na nossa vida. É perdoar os nossos pecados, não apenas a cura física. A cura física vem depois de pedirmos perdão dos nossos pecados e perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Muitas curas não chegam porque pessoas não liberam o perdão. E nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. À medida que nós perdoarmos, Deus nos perdoa. Então se livre. Se livra de tudo que te prende, sabe? Começa a declarar que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus, que todo orgulho que habita em mim saia agora em nome de Jesus, que toda dureza do meu coração saia agora em nome de Jesus, que meu coração seja quebrantado, que toda frieza espiritual caia por terra em nome de Jesus, que todo ego que existe em mim seja quebrado agora em nome de Jesus. Começa a declarar isso em nome de Jesus na sua vida, para que você consiga liberar o perdão, para que você receba a sua cura, para que você receba o seu milagre, para que o Espírito Santo consiga agir na sua vida, para que você seja liberta em nome de Jesus. Jesus tem autoridade, toda autoridade, tanto para perdoar quanto para curar, e é isso que ele fez ali naquele dia, diante de todos, inclusive dos fariseus e dos mestres da lei. Então, em uma reflexão, você tem uma fé que apenas crê ou que atua em favor da sua vida e a favor da vida dos outros? Como é o seu nível de fé? Você apenas crê? Eu creio em Jesus. Algumas pessoas muito próximas de mim falam, vamos dizer assim, de boca cheia. Eu creio. Eu tenho fé. Eu creio em Deus. Mas não se move. Não sai do lugar. Não tem uma fé ativa. E eu clamo ao Senhor por misericórdia. Porque quando nós entendemos o amor de Jesus, o nosso coração deseja, sabe o quê? Se pudesse, se fosse possível, que a gente pegasse um pouquinho da essência do que nós já vivemos e pregasse assim, ó, no coração da pessoa. Pegasse um pouquinho assim, ó, da sabedoria, em porção, e colocasse na cabeça da pessoa. Para que ela pudesse viver essa fé em ação, essa fé ativa, essa fé em favor da própria vida e a favor da vida dos outros. Obrigada, Jesus. Precisamos ajudar a levar as pessoas até Jesus. Mas nós podemos ir só até um determinado ponto, entenda isso. Nós levamos a palavra de conhecimento para a pessoa. A gente pode pegar na mão da pessoa e ajudá-la a chegar até lá. Mas nós não podemos pegar a mão dela e puxar com força para ela ir.
Isso não. Nós podemos ajudar se ela quiser ir, mas forçá-la não, porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. De que adianta a gente pegar uma pessoa e jogar ela dentro da piscina e falar você vai ser batizado? Se ela não quer, não tem valor nenhum, porque não é o que eu quero, mas sim o que ela deseja diante de Cristo, entende? Então assim é com você também. Pode ser que tenha pessoas aqui ouvindo e até hoje não teve um posicionamento de ser batizada. Não quer ser batizada? Se você declara que ama Jesus, que quer viver junto com Ele, por que você ainda não tomou a decisão de confirmar que você deseja que a sua vida seja salva? O que falta? O que falta para você fazer isso? Não é sobre religião. Nunca foi sobre religião. Sempre foi sobre o amor de Cristo. O amor dele sobre a tua vida. Em nenhum momento aqui, desde o início, nós falamos de religião. Nós falamos da palavra, da verdade, do amor de Jesus. Entende? Então, se você declara que ama Jesus, se você deseja que Ele seja seu único Senhor e Salvador, faça essa declaração em público e depois você se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa que o Espírito Santo te cure, te conduza. O próprio Espírito Santo vai te intimidando dos seus erros e vai ajudando você a se afastar do pecado. Não fique esperando você se afastar do pecado para se batizar, porque isso não vai acontecer. Você precisa deixar Jesus te conduzir. Amém? Então nós precisamos ajudar a levar pessoas até Jesus, certo? Nós vimos isso aqui. Mesmo que seja necessário abrir telhados, assim como os amigos daquele paralítico abriu telhados, para ajudar aquele homem a chegar até Jesus. O esforço, a criatividade, a persistência, foi isso que teve ali, naqueles amigos. Essa foi a fé daqueles amigos. Eles se esforçaram, eles foram criativos, eles foram persistentes. Então, eles fizeram tudo isso em vão? Não. Eles fizeram isso à força para levar o paralítico à força? Não também. O paralítico desejava ser curado. Então, todo aquele que estiver perto de você, que deseja ser curado, ser salvo por Jesus, você, como amiga, como amigo, tem o dever diante de Cristo de ajudar essa pessoa a chegar até onde ela precisa. Se for o batismo, ajude essa pessoa a chegar até a igreja onde possa batizá-la. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agora do versículo 27 ao 32 vai falar sobre Jesus e Levi. Levi é Mateus. Versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas que estavam sentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? E Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Aleluia! Aqui o que eu acabei de falar. Olha só, vou repetir. Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados.
Jesus vem chamar a todos. Jesus está te chamando. Jesus está chamando você nessa manhã. Para que você o busque como você está. Não importa onde você está. Não importa qual o seu nível de fé hoje. Não importa em qual pecado você vive hoje. Não importa para Jesus. O que importa é que você quer alcançá-lo. Que você quer viver a vida que as Escrituras Sagradas prometeu que você viveria. Os planos de Deus. É isso que importa. Então vai. Dê o passo. Dê o primeiro passo de fé. Busque a presença do Pai. Se arrependa dos seus pecados. Eu não sei fazer isso, você deve estar pensando. Eu não consigo. Busque alguém que te ajude. Busque uma pessoa que te ajude. De forma presencial, sendo o pastor da sua igreja. Sendo uma pessoa que pode te ajudar de forma online. Uma pessoa firmada em Cristo, com identidade em Cristo. Busque ajuda. Deseje de todo o seu coração viver essa palavra. Seguir Jesus. Entregar sua vida para Ele. Não importa o pecado que você está vivendo. Agora, não importa o pecado que você está fazendo. Não importa. Jesus está sempre, disponível. Assim, Pode vir. Pode vir. Eu te recebo. Deixa eu te curar. Deixa eu transformar a sua vida. É isso que Jesus pede para você. Deixa eu mover você em espírito. Deixa eu derramar em você o Espírito Santo. Se permita viver essa experiência com Jesus. Em nome de Jesus. Se permita. Então aqui nós vimos que Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, certo? Como eram os cobradores de impostos naquele tempo? Até hoje, né? Mal vistos pelo povo. O povo odiava os cobradores de impostos. O que aconteceu quando Jesus chamou ele? Prontamente ele segue Jesus e faz um grande banquete para Jesus, convidando outros cobradores de impostos ali e também outros pecadores. Então, imagina naquela mesa comprida, ali, sentado, outros cobradores de impostos e pecadores. E quem estava nessa mesa? Que coisa mais linda! Jesus estava lá sentado nessa mesa. Aleluia! Jesus senta na mesa onde ele é chamado. Jesus não escolhe mesa para sentar. Ele senta onde ele é chamado, onde ele é convidado, ele vai. Entende? Deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Levi, em estudos, tá? De estudiosos. Lucas era um estudioso. Lucas era médico e muito estudioso, então tudo que ele trouxe em detalhes, porque ele foi buscar fatos reais através de pessoas. Então, Levi era provavelmente o nome original de Mateus. Tá bom? O que significa Mateus? Dom de Deus, em hebraico. Então, provavelmente, o nome original de Levi era Mateus. Não, perdão. Provavelmente o nome original de Mateus era Levi. Tá bom? Por quê? Seria o nome Mateus ali, seria o nome que ele passou a usar após seguir Jesus. Nós vemos muitos relatos assim, né? Igual Jesus fez. Isso era um fenômeno comum na Bíblia. Quando alguém tem a sua vida transformada em Cristo, os nomes eram modificados. Jesus mudava o nome deles. Então, como assim foi no exemplo de Simão, que passou a chamar Pedro, Saulo, que virou Paulo, né? E no Antigo Testamento também, né? Abrão passou a chamar Abraão, não é? E tantos outros nomes que nós sabemos. Então, em estudos traz que Levi
era o nome original de Mateus, e por isso o nome dele foi mudado ali para Mateus, depois que ele começou a seguir Jesus. Tá bom? Só para a gente ter mais esse conhecimento guardado no nosso entendimento. Então Jesus chama pessoas improváveis para serem seus discípulos. Ele faz isso? Deus é Deus. Nós só precisamos estar com o nosso coração disponível para que Ele nos use. Ele não veio para os justos só, não, mas para pecadores que reconhecem sua necessidade. E por esse motivo ele se assentava na mesa de todos para fazer refeição. Então Jesus, vendo a necessidade, se você o clama, se você o recebe, ali ele vai estar. Sempre. Ele não vai escolher lugar para sentar. Jesus não escolhe lugar para estar. O evangelho é inclusivo, o evangelho quebra preconceitos sociais. O evangelho não exclui ninguém. Se você ouve alguém dizer que o evangelho exclui pessoas, então essa pessoa não conhece do amor de Cristo de verdade. Essa pessoa não sabe o que ela está dizendo. E você não deve continuar ouvindo ela. O evangelho é para todos, para os ricos e para os pobres. O evangelho é para quem tem posição social, mas é também para quem é mendigo de rua. O evangelho é para todos, todos. Ele é inclusivo, ele inclui pessoas, ele não exclui. Amém? Devemos olhar além das aparências. Jesus não olha o que a pessoa é. Não, mas o que ela pode se tornar. Quantos testemunhos nós já ouvimos no púlpito de pessoas que eram catadores de papelão, que eram mendigos, e numa decisão de entregar a vida para Jesus, são pessoas extremamente usadas por Deus, pessoas que Deus levantou. Estou arrepiando, aleluia, Jesus. Glórias a Jesus, toda honra e toda glória ao Senhor. Pessoas que são extremamente usadas por Deus, que têm dons de cura, dons de sinais e maravilhas, que conhecem a palavra de Deus de forma que quem olhasse para ele só o que ele era antes daquilo jamais podia imaginar o que o Espírito Santo de Deus faria na vida daquela pessoa. É isso. Deus usa pessoas que estão dispostas a serem transformadas através do amor dele. Ele não olha o que você é hoje. Ele olha o que você vai se tornar se você entregar a vida para ele. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele não está vendo a sua aparência. Ele não está vendo a sua aparência, ele te conhece. Ele sabe que se você se render aos pés dele, você vai ser grandemente usado. Para a honra e glória do nome dele, para glorificar o nome dele diante das pessoas. Amém? Para terminar o último trecho, a questão do jejum e dos odres novos. Jesus e o jejum. Versículo 33. Algumas pessoas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo? Mas os discípulos do Senhor não jejuam? Olha só, eles foram questionar Jesus. E Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha.
Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Glórias a Jesus. Glorifico o teu nome, meu Pai, todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Que coisa linda. Olha só aqui. Obrigada, Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo na nossa vida, todo o tempo, a hora que o Senhor quiser. Usa no Senhor, capacita no Senhor. Nos ajude todo aquele que precisa se render diante do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Perguntaram a Jesus por que seus discípulos não jejuam como os de João Batista. Então ele responde que não se jejua enquanto o noivo está presente. O que ele quer dizer aqui? Que ele estava ali presente, então os convidados tinham mais é que aproveitar de todo o banquete, tinham que aproveitar daquela presença dele ali. Mas o dia que ele não estivesse, sim, os discípulos precisariam jejuar. É isso que Jesus ensina. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos jejuar e orar para que a nossa vida seja limpa, livre, posicionada diante do Pai. O que vocês acham da gente abrir um jejum no dia de hoje? Um jejum para glorificar o nome do Senhor. Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos fortaleça em fé. Pede o seu milagre ao Senhor. Vamos abrir um jejum hoje. Em nome de Jesus. Um jejum de 7 dias. Vamos fazer um ato profético de 7 dias? Em jejum e oração, na presença do Pai. Por 7 dias, a partir de hoje, vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo haja totalmente na nossa vida, de forma sobrenatural, que os nossos olhos espirituais sejam abertos ainda mais em nome de Jesus, que nosso coração seja forjado na presença de Cristo, entregando sacrifício ao Senhor por 7 dias. Vamos abrir esse jejum a partir de hoje. Então seria segunda, hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira que vem nós entregamos o jejum. 7 dias até domingo sem comer doce, nenhum tipo de doce, nenhum tipo de açúcar, nada. Vamos? Quem aceita esse propósito para Deus? Esse sacrifício entregue no dia de hoje no altar do Pai. São só 7 dias? Não é uma vida toda? É um sacrifício diante de Deus? Você vai estar mortificando as vontades da sua carne e dizendo ao seu corpo e à sua alma: quem manda no meu espírito é Cristo. Quem manda na minha vida é Jesus. Não são as vontades da minha carne, e sim as vontades do meu espírito, que é viver na presença do Pai. Amém? Se você entra junto nesse jejum, esse jejum de hoje, sem açúcar 7 dias, com esse propósito, escreve: estarei junto, farei jejum. Em nome de Jesus, vamos terminar a explicação que Jesus diz aqui. Então, o que nós aprendemos aqui quando Jesus... Não, fruta pode comer. Doce de açúcar mesmo. Doce, bolo doce, açúcar no café, doce, o que tem doce. Por
por exemplo, leite com Toddy. Toddy tem doce, não é verdade? Então, o doce mesmo, o bolo, o doce, brigadeiro, uma sobremesa, pudim, fruta não. Fruta pode comer, tá bom? É o doce que provém do açúcar mesmo, tá? Do açúcar produzido. Esse é o propósito de 7 dias, mas fruta não. Fruta come à vontade, tá? O que nós aprendemos aqui nesse último trecho? O relacionamento com Jesus, ele sempre nos traz novidade. Quanto mais relacionamento nós temos, mais nós vivemos, mais nós entramos, entende? Na presença do Pai. Pode, Esther. Se no seu medicamento contém mel, pode, tá bom? Nós só não podemos sabotar o jejum, tá bom? O que é sabotar? Sabotar é você pegar um mamão para comer e lavar ele de mel. Aí você está sabotando, tá bom? Mas se você, por exemplo, está num período de garganta ruim, garganta inflamada, você está doente diante de Cristo, Ele está vendo. Então ali você pega uma colherzinha de mel ali, né, para poder ajudar ali na inflamação da garganta. Aí sim, você pode fazer, porque a sua consciência está em paz, porque Cristo está vendo o que você está fazendo. Então, se você entrega verdadeiramente, Ele vai receber. Se você entrar no jejum e começar a se sabotar, é igual a oferta de Abel e Caim. Teve a oferta que Deus aceitou e teve a oferta que Deus não aceitou, tá bom? Mas sim, o mel você pode no seu medicamento, tá bom? Quando você for abrir o seu jejum, nós vamos orar aqui, aí você declara: Pai, o Senhor sabe que nesse remédio contém mel, então eu vou continuar tomando ele, porque é importante para a minha saúde, mas de todas as outras coisas que contêm o açúcar, eu não comerei por 7 dias, tá bom? Em nome de Jesus. Minha geladeira está cheia de doces devido à visita dos filhos, mas farei sim em nome de Jesus. Amém. Então doa os doces a quem não vai fazer o jejum, tá bom? Mas você vai conseguir em nome de Jesus, porque a visita do Espírito Santo na sua vida vai ser ainda de forma maior, entende? Vai ser sobrenatural o que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês que fazerem esse sacrifício a Cristo. E vai ser um sacrifício lindo. E toda vez que você sentir vontade, então você diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor essa vontade. Eu não vou quebrar o meu jejum. E ó, eu vou te avisar. Vai aparecer os melhores doces. As pessoas vão te oferecer os melhores pudins. Tá bom? E você vai dizer: eu não vou comer, porque eu estou num jejum, num propósito com o meu Pai. E é a coisa mais linda, tá bom? Vivam isso. E depois nós vamos trazer testemunhos aqui para honra e glória do nome do Senhor. Ó, nós aprendemos aqui também, para terminar, que velhos hábitos e estruturas não comportam a nova vida nossa no Evangelho. Velhos hábitos, fica para trás. Velhas estruturas, fica para trás. Por quê? Porque o nosso posicionamento é novo. Entende? É novo. O nosso posicionamento é novo em Cristo. Aleluia. Estou muito feliz com vocês, com o posicionamento de vocês, dispostas a jejuarem, em nome de Jesus. Um café sem açúcar, ele desce também, tá? A gente aprende a ser forte. A mulher que aprende a tomar um café sem açúcar, nada abala mais, tá bom? Você aprende. E a gente sobrevive. São só 7 dias, em nome de Jesus. Então, hoje vocês estão em qual posicionamento? De viver uma nova vida diante de Cristo, entende? Uma vida no Evangelho de Jesus. Então, velhos hábitos não combinam mais na mochila. Tem que tirar da mochila que você carrega. Você precisa de novos hábitos, uma nova estrutura para caminhar no Evangelho de Jesus, tá bom?
Por isso Jesus usa esse exemplo, que a gente não pode pegar um vinho novo e querer jogar dentro de um odre velho, vai estragar o vinho. Tá? Precisa de ter um odre novo para receber. Então, nós estamos posicionadas de uma forma nova e aí então o novo de Deus vem sobre a sua vida. Amém? Eu quero entrar no jejum, mas eu já tomei café com açúcar hoje. Tudo bem, não tem problema, sabe por quê? Nós começamos agora. Então, a partir de agora, acabou. Entende? A partir de agora, dessa hora, é o início do nosso jejum. Até porque nós vamos quebrar esse jejum na próxima segunda-feira. Nós vamos terminar ele, nós vamos entregar nesse mesmo horário. Tá bom? Então vai dar aí os 7 dias em hora certinho. Tá bom? A partir de agora. Em nome de Jesus. Então, olha só. A religião tradicional não compreende o movimento do Espírito Santo. Por isso eu disse ontem, nós vamos ser chamados de loucos. Tô nem aí. Nunca ninguém vai entender o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Tá bom? Você também, irmã Ivani, tá tudo bem. Não tem problema, é a partir de agora. Tá bom? Não tem problema que você já tomou alguma coisa hoje, mas é a partir de agora. Tá bom? E o Senhor vai agir, vai tratar e vai ser lindo demais o que Ele vai fazer na nossa vida. Uma reflexão prática para nós. Esteja preparado para receber o novo de Deus. Olha que lindo. Esteja preparada para receber o novo de Deus na sua vida. Não fique presa a velhos costumes, rotinas. Não fique presa a formas religiosas que impedem você viver o novo e fluir no novo de Deus. Não fique preso em coisas que te impedem que o vinho novo flua em você. Tá bom? Uma renovação, ela exige o quê? Flexibilidade e abertura. Aleluia, é o que nós estamos fazendo aqui. Todos nós que estamos disponíveis a sacrificar as nossas vontades da carne para receber o novo de Deus, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Essa semana eu não falei assim, ó, gente, nós precisamos fazer um pouco mais do normal, do costume, para que a gente receba mais. Então, se nós já oramos o dia inteiro, nós precisamos então orar de madrugada? E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos sendo flexíveis para viver uma renovação na presença de Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos permitindo ser moldadas. Nós estamos querendo ser moldável e ter um coração aberto e disponível a Jesus. Então nós estamos mortificando as nossas vontades por 7 dias do doce para que o novo de Deus chegue na nossa vida. Aleluia! Obrigada, Jesus. Esse mês é o último mês do semestre desse ano. E olha que coisa linda, já logo no segundo dia do mês, na primeira semana do mês, nós estamos já nos colocando disponíveis a Cristo para receber um novo dele na nossa vida. Obrigada, Jesus. Aleluia. As principais lições que nós levamos aqui hoje para nós é a obediência. A obediência que Simão teve quando, mesmo tendo feito ali, jogado a rede a noite toda, a obediência procede milagres na tua vida, assim como foi na vida dele. Seja obediente. Ouça a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pedir, levanta e ora, faça isso. Levante e ore. Se o Espírito Santo pedir assim, levante e ore por aquela pessoa, ore por aquela pessoa. Se o Espírito Santo falar, leve ali água para aquela pessoa que está com sede, faça isso. Seja obediente. Se for pedido, fica quieta, não fala nada agora, obedeça. Faça silêncio. Nós aprendemos aqui que Jesus toca e cura os excluídos da sociedade e é isso que Ele quer que você faça. Que você toque e leve a cura em nome de Jesus aos excluídos da sociedade. A fé verdadeira age em favor dos outros com amor e com respeito. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Jesus nos ensina. O Evangelho é para todos, inclusive os improváveis. Aleluia. Deus chama para uma vida nova. Eu e você e todo aquele que deseja.
Ele não chama para uma adaptação na vida velha, não. Ele não chama, vem cá, vamos adaptar aí. Não. Ele nos chama para viver uma vida nova na presença dele. Em nome de Jesus. É um desafio esse capítulo. O capítulo 5 é um desafio. Ele nos desafia a obedecer mesmo sem entender os planos de Deus. A gente só tem que obedecer. Ele nos desafia a ter uma fé que move, uma fé em movimento, não só uma fé que fica ali esperando o agir dele. É um desafio para que nós possamos também acolher quem a sociedade rejeita. E isso é um grande desafio, a gente sabe que é. Romper da nossa vida. Romper da nossa vida formas antigas para viver o novo evangelho é um desafio. Sabe por que é um desafio? Porque as pessoas mais próximas de você vão começar a te criticar. Vai começar a te apontar. Deixa. As pessoas pagam as suas contas? As pessoas te ajudam de verdade quando você precisa? Essas pessoas que vão dificultar o seu romper na presença de Deus vai dar a tua salvação? Claro que não. Claro que não. Deixa que falem o que quiserem. Não pare. Continue todos os dias, o tempo todo, em nome de Jesus. Queira romper as formas antigas para viver o novo de Deus. Vamos declarar isso, já que nós vamos começar um jejum hoje de 7 dias? Coloque a mão no seu coração e diz assim, ó. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu desejo romper da minha vida todas as formas antigas para viver o novo do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Precisamos estar prontas. Precisamos estar prontos para lançar as redes. Lançar as redes. Quantas vezes for necessário até que venham muitos peixes, muitos peixes. O que é lançar a rede? O que você já tá, hoje você vai receber um grande, daqui a um tempo esse grande já vai estar paralisado ali, e aí você quer mais, aí você vai lá e lança a rede de novo. E isso é de glória em glória. Entende? A glória de hoje, ela deve ser maior que a de ontem. O milagre de hoje tem que ser maior que o de ontem. Então, quantas vezes precisar, nós precisamos lançar a rede para trazer. Lançar para trazer. Entende? Nós devemos desejar romper cada vez mais. Hoje nós estamos rompendo, entrando num jejum de 7 dias sem o doce. É um romper e vai ser sobrenatural porque o mover do Espírito Santo nesse ministério sobre a vida de todas as mulheres e todo aquele que está disposto, incluindo também esposos e filhos, porque tem muitos esposos acompanhando e recebendo a graça do Pai aqui também. Está muito forte o que o Espírito Santo está fazendo, é dele, é ele que faz. O poder vem de Cristo, do Pai, entende? Então nós devemos desejar esse romper. Então, hoje nós estamos rompendo. Pode ser que daqui um mês, 3 meses, um ano, a gente não sabe, cada um tem o seu tempo. Você vai falar, eu quero mais, porque o grande que chegou para mim naquele tempo já não me sustenta mais, eu quero mais. E é onde a palavra de Deus diz que nós sempre teremos fome, sede da palavra, e isso não passa. E é lindo, é maravilhoso o que Deus faz, tá bom? Então, nós devemos estar preparados para sermos sempre odres novos para vinho novo, porque Deus quer derramar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Hoje o Pai quer derramar sobre a sua vida. Então, receba, esteja pronta, esteja receptiva, disponível. Rompa tudo que é velho. Deixa para trás. Hoje você está aqui, pronta para viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar para entregar o jejum, para colocar o jejum diante do altar do Senhor? E depois eu finalizo com oração para o nosso dia. Amém?
E vai ser lindo o que o Pai vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vai ser maravilhoso. Ó, então quem está no jejum, quem está pronta para entrar no jejum de 7 dias sem açúcar, pode comer fruta, tá bom? É não açúcar, açúcar processado, tá bom? Doce, sobremesa, bala, chiclete. Se alguém tiver dúvida, me chama no particular durante os dias e eu vou te ajudar, tá bom? Sobre isso, em nome de Jesus. Então vamos lá, coloque a mão no seu coração para que a gente faça a declaração de quem vai fazer o jejum de 7 dias, tá bom? Então, declara assim, ó. Pai, em nome de Jesus, diante da sua santa presença agora, eu coloco no seu altar um sacrifício, o meu jejum e oração, que estarei na presença do Senhor por 7 dias a partir de agora. Eu deixarei de me alimentar de todo tipo de doce, todo tipo de alimento que tem o açúcar processado. Esse sacrifício eu coloco no altar do Senhor, em espírito e em verdade. Declaro que desejo romper tudo que é velho em mim. Desejo romper tudo que me prende de ser uma nova criatura na presença de Jesus. Eu desejo romper tudo que me impede de estar em um posicionamento mais profundo na presença do Senhor. Eu desejo romper tudo que me afasta do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Eu desejo viver os milagres e os planos do Senhor sobre a minha vida. Vem, Espírito Santo, no período do meu jejum, de todo o meu coração. Entrega o milagre da minha vida que eu preciso. Fala qual o milagre que você deseja de Jesus. Declara com Jesus agora qual é o seu milagre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo mover sobrenatural da tua presença. Esse ministério é teu. Move o coração de todos que estão entrando nesse jejum. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, molde o coração de todos. Quebre padrões religiosos, em nome de Jesus. Que todo padrão religioso seja quebrado, em nome de Jesus. E nós declaramos, agora você repete, eu declaro, em nome de Jesus, que eu estou pronta para viver o novo de Deus na minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Obrigada, Pai, por todas as manhãs, pela sua presença gloriosa na nossa vida, por toda a palavra, por todo o conhecimento, pela graça que o Senhor tem derramado em abundância sobre nós. Vem, Espírito Santo, enche-nos de maneira sobrenatural. O Senhor está aqui e eu posso sentir. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem total liberdade de nos conduzir da maneira com que o Senhor deseja. Recebe recebe cada sacrifício aqui nessa manhã no teu altar, Pai, em nome de Jesus. Que o sacrifício desses 7 dias sobre a nossa vida, mortificando as vontades da nossa carne sobre o doce, chegue nas narinas do Senhor como uma oferta doce e agradável, que chegue como um cheiro agradável ao Senhor, que o Senhor se felicite do nosso sacrifício, que o Senhor fique extremamente feliz. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Receba em suas mãos, em nome de Jesus, a vida de cada uma de nós. Durante essa semana, Pai, viveremos dias maravilhosos, viveremos dias de bênção sobrenatural, viveremos um tempo
onde a ordem do Senhor é que vai dominar o nosso dia, que vai dominar as nossas ações. Tudo será organizado de forma diferente na nossa vida. Obrigada, Senhor. Molde-nos conforme a imagem de Cristo, molda o nosso coração, molda a nossa mente, forja o nosso caráter, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Em nome de Jesus, eu declaro que o seu dia será um dia sobrenatural. Não será um dia normal. Será um dia que você se sentirá forte em Cristo. Você vai sentir que você está sendo fortalecida na presença do Pai. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Todos os dias da nossa vida enquanto nós vivermos. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse ministério é teu, Pai. Esse ministério é do Senhor. Eu consagro ao Senhor tudo que nós estamos vivendo aqui. Toma o seu lugar de honra na nossa vida e nos conduz a viver o amor de Cristo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. 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 Deus abençoe o seu dia. Que o Senhor Jesus toque você de forma profunda. Quem aí está sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia, que coisa mais linda, Pai. Se permita. Se permita continuar na presença do Espírito Santo. Amém? Está sentindo a presença, a leveza, e ao mesmo tempo é tão maravilhoso porque é leve e é pesada. A glória de Deus é pesada, mas a presença do Espírito Santo é leve. É maravilhoso o que o Espírito Santo faz. Se permita viver. Em nome de Jesus, eu estou muito feliz com cada uma de vocês. Agora imagina se eu, como uma simples humana, estou feliz. Imagina o Pai. Imagina o nosso Pai. Como Ele não está com você. Feliz pelo seu posicionamento, pela sua decisão de se sacrificar por 7 dias, para que Ele te molde, para que Ele te trate, para que Ele te cure, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia sacudido da presença do Senhor, que vai ser lindo o que Ele vai fazer, eu já posso ver. Ah, vai. É maravilhoso o que Ele vai fazer na tua vida. Amém? Desde que comecei a participar da tua live, eu sinto sim a presença. Glórias a Jesus. Agradece a Jesus. Fala obrigada, Jesus. Obrigada porque eu estou te sentindo, eu estou te encontrando, eu estou vivendo a tua presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desistiu de mim. Porque o Senhor é paciente comigo. É sobre isso. Tá bom? Que linda. Vivam o amor de Jesus hoje. E todos os dias. E esses 7 dias vai ser sobrenatural. Ó, receba todas as orações suas. Abra suas mãos e declara: eu recebo tudo que o Senhor vai derramar na minha vida. Porque eu estou pronta para viver o novo. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Em nome de Jesus. Tchau. Deus abençoe.